Meus irmãos, abra sua Bíblia para Filipenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. Com toda a reverência, mesmo sentados, nós vamos ler a palavra de Deus. Verifica para mim aí o que está funcionando. Agora eu fui pego por isso. Vai ser uma bateria. Uma bateria palito, AAA. Eu vi que hoje as crianças estavam brincando com essa lanterna aí hoje. Bom, vamos lá. A palavra do Senhor diz, Filipenses capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e a do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos começar uma nova série de mensagens. Essa é mais curta porque Filipenses não é tão longo, e nós vamos trazer essa série de mensagens. E eu gostaria de fazer um momento introdutório sobre esse assunto, entender quem são os filipenses, quem escreveu, por que escreveu. Lembra da tarefa de manhã da escola bíblica dominical? Quem escreveu, por que escreveu, então a gente vai fazer essa análise. Obrigado, viu? Deus abençoe. Então nós vamos fazer esta análise. Paulo, ele estava preso, então geograficamente nós podemos observar a condição daquela região, daquela situação. Paulo, ele estava preso, provavelmente em Roma. Quando Timóteo possivelmente foi visitá-lo. Então, Timóteo deve ter ido visitá-lo e teria sido o seu secretário e portador da carta aos Filipenses. Você lembra que Paulo tinha uma dificuldade de saúde? Qual era a dificuldade que ele tinha? O espinho da carne era um, mas o que tem visível nele que tinha? Problema na visão. Lembra que tinha coisas que ele escrevia em letras grandes? Ele fala que ele escrevia em letras grandes porque ele não conseguia enxergar as letras pequenas, e ele tinha pessoas para também escrever as cartas. Então provavelmente Timóteo foi secretário dele e escreveu a carta. Escreve aí o que eu tenho a dizer aos Filipenses. Tércio também, né? Então, neste momento, nós vemos que ele inclui Timóteo, tá bom? Ele inclui Timóteo. Então, junto, os dois, eles se intitularam que? Servos de Cristo. Servos de Jesus Cristo, ok? Amém. Se a gente for ver aqui, eu estou com a outra versão, King James, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Com alegre disposição, eles se entregaram ao serviço daqueles a quem pertenciam. Ou seja, eles eram servos de Jesus por alegria. Paulo estava preso, gente. Paulo estava preso por quê? Por causa do Evangelho. E ele não abandonou. Ele não deixou de fazer o seu serviço. Ele continuou fazendo a obra.
Então, e Timóteo era ali o seu amigo, o seu companheiro naquele momento. Então, nós vemos que o termo santos, porque primeiro nós vemos a alegria de Paulo e Timóteo, eles mandam uma carta aos santos. Estão em Filipos. Então, quando nós vemos o termo santos aqui, não designa um nível de realizações éticas, mas pessoas em quem Jesus Cristo foram separadas para uma nova vida. Então, você entregou a vida para Jesus, você é conhecido como santo. Não por causa da sua atitude, não por causa da minha atitude, mas por causa daquele que nos separou. Nós somos escolhidos para sermos santos, para sermos separados. A palavra santo significa separado, tá bom? Então nós somos separados para uma nova vida, exatamente porque foi acrescentado isso, inclusive os bispos, diáconos. Não está claro porque foi incluso, mas nós sabemos que no futuro, nós vamos ler, Paulo direciona a palavra a esses bispos e diáconos que de certa forma precisam de um puxão de orelha. E diante disso, nós vamos ver o seguinte, que a nova série de mensagens tem um tema, e o tema é, e agora não quer funcionar de novo. Agora não é a Bíblia. Agora passa pra gente aí, menino. Se vocês estiverem mexendo em outra coisa que não seja a mensagem, ele não vai passar, né? Passa pra gente, por favor. Aí, pronto. Uma nova ótica, a vida em Cristo e minha visão de mundo. Uma nova ótica. O que é uma ótica, não é mesmo? O que seria uma ótica? Então, nova ótica, passa para a gente, por favor. De novo, uma nova ótica é uma nova perspectiva ou interpretação de algo. Uma nova ótica precisa acontecer quando estamos com um foco prejudicado. Nós precisamos, então, falando aqui sobre ótica, você usa óculos, você sabe muito bem o que quer dizer isso. Quando você não enxerga as coisas, você precisa de uma correção para você enxergar, ok? Eu lembro quando eu comecei a usar óculos, eu já era adulto. Eu lembro que eu trabalhava de motoboy e eu não estava mais conseguindo enxergar o nome das ruas nas placas. E tem algum problema aí. Foi aí que eu vi que eu precisava de uma nova ótica. E hoje eu uso óculos. Se eu tirar o óculos, se eu não tiver com lente de contato, eu não enxergo os irmãos aqui. Eu vejo um monte de vulto. Então, coloca o próximo para a gente aí, por gentileza. Quais são os detalhes dessa imagem? Quais são os detalhes dessa imagem? Fala para mim, Cris. Mas tem detalhe aí, está embaçado. Tem o sol, os coqueiros. Quais são os detalhes? Você está vendo aí, né? É igual eu aqui sem óculos. Eu vejo esse vulto. Os pássaros, parece pássaro, né? Montanha, mas está meio. Está embaçado. Qual é tem um reflexo, né? Mas qual que é a sua expectativa? Qual é a sua experiência em ver uma imagem toda borrada? É ruim. Sem Parece foco. que a gente não está enxergando mesmo de óculos. Coloque o próximo agora. E agora? Opa! Melhorou? É igual o Felipe, né? Esse ou esse? Então ele vai trocando as lentes, né? Quem tem óculos sabe, né? Essa lente ou essa? Ficou melhor? Qual é os detalhes? Agora tem mais detalhes. Quais são os detalhes que você enxerga aí? O céu azul. O céu agora. Olha as folhas. As folhas, o mar. Olha o mar como está o reflexo. Né? Então você tem mais visão. Então você precisa
de uma correção, muitas vezes, do foco, daquilo que você está vendo. Muitas vezes estamos olhando para uma coisa, mas não estamos enxergando os detalhes. E sabe o que acontece, meu irmão, minha irmã? Às vezes nós olhamos a Bíblia, temos ali em casa, e esquecemos dos detalhes. Preste atenção. Os detalhes, eles são muito importantes. Por que eu trouxe o detalhe aqui da geografia e história da época que essa carta foi escrita? Que isso vai ter de benefício para mim? Conhecimento. Você saber se atualizar na história. Quando que foi escrita? Por que Timóteo está aqui? Onde que Paulo estava? Quem são os santos que estão lá em Filipos? O que eles fazem? Como diz lá naquela propaganda do Globo Repórter, né? O que eles fazem, não sei o que e tal, quem são. Então nós precisamos entender quem são, o que fazem, qual o motivo, tá bom? E aí nós vemos, agora funcionou. Agora nós temos que ver o seguinte, é que a bateria está meio fraca ainda. Nós vamos entender um pouquinho sobre mudanças globais nos últimos 30 anos. Entende-se aqui, irmãos, que essa mensagem ela é só uma introdução para a gente poder seguir adiante na mudança do foco, na mudança de olhar para as coisas de Deus. Então, o que aconteceu nos últimos 30 anos? Vocês estão conseguindo enxergar tudo isso aí? Não. Estão conseguindo enxergar tudo isso aí? Nada. Não dá, né? Por que não dá? Porque precisa de foco. Você precisa de uma lente, de uma lupa para poder enxergar isso. E nos últimos 30 anos nós tivemos muitas alterações no mundo global, vamos dizer assim. Então, primeira coisa, olha, agora dá para enxergar, certo? Agora dá para enxergar aí. Primeira coisa, revolução tecnológica e digital. A internet, os smartphones e as redes sociais criaram um mundo hiperconectado. Hoje nós conseguimos, por exemplo, falar com o pastor Eliud que está indo para Portugal e ele consegue mandar um vídeo para mim. Conseguimos fazer uma chamada de vídeo a qualquer momento, porque a tecnologia nos uniu. Eu nunca que eu imaginar que eu ia pregar em São Tomé e Príncipe. E eu já preguei para os santomenses. Aquela vez que eu fui visitar o pastor Eliud, ele aproveitou que eu estava lá e falou: agora você já prega na igreja. Então eu preguei online, eu preguei, os irmãos ouviram e interagiram comigo. Eu perguntava as coisas para eles e eles respondiam, eles acenavam o que eu pedia para fazer. Então, as principais mudanças, então, ela inclui essas questões da revolução tecnológica digital. Muitos de nós vivemos no analógico. Eu estava conversando com um professor do Instituto essa semana para explicar como que funcionam os recursos e a plataforma do Instituto. Também foi novidade quando eu assumi o Instituto, eu criei, estava ali, está tudo lá. Então tem prova, está tudo lá. Trabalhos. E eu precisei explicar, ele é mais velho do que eu. Ele já tem certa dificuldade de dominar as ferramentas tecnológicas. Mas, fiquem um pouquinho, vou pegar um negócio. Enquanto isso, vocês vão meditando aí sobre essa questão tecnológica. Né? O que tem isso a ver com a igreja? Eu vou falar o seguinte: quando uma criança, vou falar que uma criança ela vai ver os objetos, elas não vão nem saber o que é isso, se você não falar. O que é isso aqui? Eu sei. O que é isso? Não, os mais novos. O que é isso aqui? O que é isso aqui, Lucas? O que é isso aqui?
Videogame? O que é isso aqui? Cadê as crianças? O que é isso aqui? Esse aqui, ó, eu vou abrir para vocês verem, tá? O videogame. Esse aqui era do meu irmão, meu falecido irmão, e eu arrumei no passado, ele levou para São José, aí ele faleceu e pedi para o meu sobrinho me devolver. Isso aqui chama-se, ela tem um nome à parte, é estudante. Lembra disso? Máquina de escrever, Olivetti, estudante. Funciona. Você sabia que eu já fiz mensagem numa máquina de escrever dessa? Não tinha impressora. Teve gente aqui que já fez datilografia, e na datilografia você não podia ver o teclado. Era uma madeira em si por cima. Então eu não peguei essa época. Eu não fiz datilografia, então eu não fiz nem computação, tá bom? Então assim, se eu tivesse condições eu teria feito, porque meus amigos do colégio, eles fizeram datilografia. Era o que há. Escrever na máquina de escrever. Saber onde que é cada coisa. E ela funciona, tá? Eu sei usar. Em 2012 eu trabalhei em uma contabilidade. Tinha um cliente que queria que as admissões fossem feitas na máquina. E aí toda admissão eu tinha que fazer na máquina de datilografia. Então isso aqui é uma máquina de escrever. Há 30 anos atrás existia o curso de datilografia. Eu tenho 44, então há 30, 35 anos atrás tinha o curso de datilografia, que hoje não tem mais. E isso aqui, o que é isso? O que é isso, Lucas? O controle de qual videogame? Atari, esse. Olha só que facilidade. Hoje você pega um controle do videogame, tem 8 botões. Quantos botões tem do Xbox? Quantos botões tem? Vocês são videogames aí. A Xbox tem quantos botões? Tem botão aqui, botão aqui, botão aqui, botão aqui. Olha isso aqui, é um botão. 14 botões? Misericórdia. Aqui tem um botão e uma alavanca. Tinha um jogo que era Polícia e Ladrão. Para o policial correr, não era Polícia e Ladrão, era Decathlon. Decathlon era um jogo de Olimpíada. E para um jogador correr, para o bonequinho correr, você tinha que ficar assim. Quantos controles você já não quebrou fazendo isso aqui? Para o bonequinho correr? Era prejuízo para as mães. Então, assim, isso aqui, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era o mais moderno. 40 anos atrás era o videogame mais moderno. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, nós estamos vivendo uma revolução tecnológica que hoje nós conseguimos conversar, fazer reuniões online. As pessoas não precisam sair da sua casa. Você pode fazer um curso online, com aulas não gravadas, aulas ao vivo, que é o caso do Instituto. Pagar conta sem sair de casa. Pagar conta sem precisar ir na lotérica. Mas tem uns tiozinhos aí que gostam de ir na lotérica 7 horas da manhã. A lotérica abre às 10, mas 7 horas vai lá na porta, que é para ser o primeiro. Né? Se você passar na porta da lotérica, você vai ver que tem sempre uns senhorzinhos lá, uma senhorinha lá esperando abrir. Né? Então, muita coisa. Há 10 anos atrás, quanto tempo faz que foi lançado o primeiro iPhone? Antes era celular com tecla. Eu tinha que trazer papéis aqui para poder pregar. Hoje, está aqui, ó. Que você está vendo lá em cima, eu estou vendo aqui a mensagem. Tem umas anotações aqui, é o meu esboço. Mas quando eu fiz o instituto, não tinha essa ferramenta. O pessoal tinha meio ainda receio. Na época que eu comecei a dar aula e ser obreiro em igreja, nós tínhamos o quê? Eles até do retroprojetor.
Tem um retroprojetor aqui atrás ali também, que eu tenho que colocar no museu. É retroprojetor. Não tinha data show, não era tudo colorido. Você tinha que escrever numa folha transparente para colocar ali os hinos. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós estamos num período bem tecnológico, muito tecnológico, e nós precisamos ter cuidado para não esquecermos de Jesus. Está fácil. Você pode consumir a teologia da internet. É uma salada de frutas. Temos que tomar cuidado com isso. Tá bom? Então, vamos mais adiante. Globalização. Nós também, nos últimos 30 anos, nós temos o aumento da interconexão de culturas, economias e sociedades que levou o maior contato e confronto entre diferentes visões de mundo. Hoje nós conseguimos saber o que acontece lá na Índia. O hinduísmo, você consegue ver, você consegue confrontar, você consegue até se identificar com algo que antigamente você não conseguia. Como que eram as notícias? Como que a gente ficava sabendo das notícias há 30 anos? Vocês que são 30, 40 a mais ali. Era o jornal de papel, ou no rádio, ou na televisão, e aí a mídia colocava o que ela queria, e você comprava o que te vendia. Então assim, quem aqui lembra do jornal Notícias Populares? O Espreme Sai Sangue. Notícias Populares só tinha a tragédia naquele Folha de Notícias Populares. Então eu ainda peguei essa época de papel. Hoje, qual é a banca de jornal que nós temos? Tinha um diário popular. E o que fazer com esses donos de banca de jornal, que não tem mais o jornal? Se eles não se atualizaram, a própria Olivetti, qual é o computador Olivetti que você tem hoje? Ela fazia máquina de escrever, ela era líder no segmento de máquina de escrever. O que aconteceu? Né? Então, precisamos entender que existe essa conexão e as pessoas elas podem ter visões de mundo diferentes. E tudo bem com isso. Nós estamos aqui, eu não estou aqui condenando as evoluções, tá bom? Ok? Eu estou aqui trazendo uma visão de mundo com o propósito de entendermos aquilo que a palavra de Deus vai dizer a nós. Ok? Hoje está difícil. Passa para a gente aí, por favor. Os avanços científicos. Como uma vacina pôde ser produzida em tempo recorde de meses por uma doença universal, uma doença mundial, né, vamos dizer assim. O progresso em áreas como biotecnologia e a cosmologia desafia explicações religiosas tradicionais e estimula o pensamento cético. Sabe o que é o pensamento cético? As pessoas não creem mais em nada. Isso é ser cético. Eu não creio mais em nada, eu só creio no que eu vejo. Aquela questão de Tomé, eu quero ver para crer. Eu só creio no que eu estou vendo. Se eu posso pegar, eu acredito. Então é acreditar na tangibilidade. E isso aconteceu nos últimos 30 anos. Também, a quarta, mudanças sociais e culturais. O crescimento do individualismo, a valorização da autonomia pessoal, o questionamento de autoridades tradicionais e o surgimento de pautas progressivas, como questões religiosas, igualdade de gênero e tudo mais. Isso são pautas progressivas e isso tem influenciado as pessoas. E não somente o mundo, mas a igreja também.
nós temos igreja de todos os jeitos. Tem igreja que tem até pastores e pastoras que não são heterossexuais. E isso hoje é natural. Mas o que a Bíblia diz? Por isso nós precisamos ter uma nova ótica do mundo. Nós estamos num mundo difícil de estar e tem confrontado. É aquilo que nós vimos aqui, ó. Questionamento de autoridades tradicionais. Existem questionamentos que acabam nos colocando numa pauta de discussão. Mas nós temos que tomar cuidado para não sermos considerados como aqueles que não. Como é que fala aquela questão religiosa? Preconceito, mas essa não seria a palavra que eu queria trazer aqui, mas intolerância religiosa. Hoje, se você falar que a pessoa vai para o inferno, você é um intolerante religioso, mas o que a Bíblia diz? É por isso que nós temos que usar a Bíblia, porque se eu estou numa live, se eu estou falando de algo que vai contra as políticas do mundo, a live cai. Cristofobia, né? Porque eles estão em cima da gente. Isso é uma cristofobia, mas não é crime. Entende? Não é crime, eles não consideram como crime. E aí o que acontece? Agora, se eu estou numa live e eu leio o texto que condena o pecado, é a Bíblia. Então a live não cai. Por quê? Porque não é a minha opinião, é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. É isso que as pessoas estão falando hoje. Então, nós vamos ver mais um aqui. O quinto. Está difícil hoje, viu? Passa para a gente aí, por favor. Quando você vê o assim, Lucas, e o negócio não vai, você sabe que eu estou querendo passar. Você passa para mim. Declínio do secularismo global. Embora algumas religiões, principalmente do Ocidente, haja aumentado de pessoas, haja um aumento significativo de pessoas sem religião, ou aqueles que são ateus, aqueles que se declaram ateus, ou mesmo aqueles que falam, não, eu não sou de igreja nenhuma. Eu me decepcionei com igreja, me decepcionei com essas coisas, eu não quero saber disso, eu quero viver a minha vida. Isso é o individualismo que nós estamos enfrentando hoje. Embora haja esse crescimento de religiões como o islamismo e o cristianismo, que continuam a crescer, impulsionadas pela demografia, especialmente no hemisfério sul, como a África, a América Latina, a Ásia, tem crescido, mas principalmente o islamismo. O islamismo ele está recrutando muitas pessoas na África. Meu irmão, minha irmã, existem pessoas sendo perseguidas por conta do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui no Brasil ainda não tem. Mas tem pessoas morrendo na Bolívia, na Venezuela, e são vizinhos da gente aqui. Então, oremos para que este pastor aqui que prega não seja morto e abandone vocês, e vão encontrar vocês só no ar, só no céu. Porque nós temos a missão, mas se for necessário morrer, nós vamos morrer pelo Evangelho. Nós fomos chamados para isso, irmãos. Quantos de nós gostaríamos de morrer pelo Evangelho? Sabe por quê? Hoje, o secularismo está grande, as pessoas não têm noção do que é ser crente. Mas não é o serviço, é para quê? Somos santos. A Bíblia diz, amém? E santo é separado para uma missão. Eu já ensinei na escola bíblica dominical, o santo é separado para uma missão. Será que nós entendemos a missão ou a missão está meio desfocada? Ultimamente a missão está desfocada. São pregações de autoajuda, pregações que trazem conforto para o coração, para a alma. Opa, você vai ficar rico, você vai
é andar com pessoas ricas, você também vai ser rico, e a fórmula do sucesso eu tenho para te mostrar, e aí só que eu cobro de você R$500 para você assistir uma palestra. E se você não conseguir, você tem que ter fé. Se você não conseguir, com os passos que eu te der, porque você não foi disciplinado, você não teve fé. É isso que acontece hoje em dia. As pessoas estão se aproveitando da pouca fé das pessoas, da falta de Bíblia. E as pessoas usam a Bíblia, tá? Para falar, olha aqui, ó, Salomão. Tem muita coisa ainda. Salomão foi assim, assim, assim. Você também pode. Olha como ele era rico. E o que a gente quer, né? Sair do buraco da gente, né? A gente gostaria de ter uma vida que não precisava nem trabalhar, né, Elias? Igual antigamente. Trabalhar era colher as frutas, colher os alimentos, a terra era muito mais barata. Eu imagino, meu pai com 30 anos já tinha 2 casas. Era muito mais fácil comprar eu com 30 anos. Eu não tinha casa, não tenho casa até hoje. A casa é financiada. A casa não é minha. Se eu não pagar, vai para leilão e eu sou tirado da casa. Entende? Era diferente. E o pessoal que é mais experiente do que eu vai lembrar mais ainda. Não, meu pai tinha uma chácara, um terreno, olha, era terra, viu? Era terra. Agora hoje você consegue o mesmo tamanho de terra? Quantas pessoas, da família da Michele, a tia dela falou que as pessoas ganhavam casas lá em Aratuba para poder morar lá. Não, eu te dou a casa, vem morar aqui. Quem ganha uma casa hoje? Os tempos mudaram. Há 50 anos atrás era outra história. Hortolândia nem existia. Ainda era distrito de Sumaré. Né? Então, assim, era o fundão de Sumaré. E hoje nós temos Hortolândia grande. Não é? Então, se você olhar no Google Maps, você vai ver que em 2011, quem é nessa época, em 2011, acho que não tinha nenhum grupo ali ainda. 2011. Então, não tinha, aqui era tudo vazio, né? Era tudo mato aí, era tudo aberto. Hoje nós temos uma rua aqui do lado, então nós temos tantas coisas aqui, prédios subindo. Antigamente era uma casa ali, outra lá. Eu lembro o pastor Osmar Vandetti contando da história dele lá no Jardim do Porto. Era uma casinha lá no alto, onde era a igreja. Pastor Marcelo dizendo que eles subiam a pé no meio do mato para ir para a igreja, vinha lá debaixo do Ouro Verde, lá debaixo daquele riozinho lá, vinha subindo andando pelo meio do mato. E hoje? Mudou. Graças a Deus mudou para melhor. Mas infelizmente, essas mudanças acabam influenciando. E uma coisa que acontece, por que a gente tem data show? Por que a gente tem? Para facilitar, ok? Para quem vem um visitante, ele possa cantar com a gente, porque a letra está ali. Antigamente era só no cantor cristão, na revistinha, na pasta de corinho, né? E é chefe, procurando os corinhos. Hoje não, está projetado. Mas sabe o que acontece? Tudo isso é para a honra do Senhor, amém? Tudo isso que nós fazemos, o som, para que serve? Para ajudar vocês a entenderem melhor. Para eu não precisar ficar gritando. Para poder ser inteligível para a honra e glória do Senhor. Amém. Isso é estrutura. Isso é estrutura. Isso é estrutura. Isso é estrutura. Mas a estrutura não pode ser trocada pelo que a igreja deve ser. E às vezes nós esquecemos e servimos a estrutura e não servimos a igreja. E não servimos a Cristo como Ele quer que nós sirvamos. Por isso nós devemos ter uma nova ótica. E o mundo tem uma percepção de Deus. Troca pra gente. Troca aí. Os nossos estagiários aí trocou.
uma percepção de Deus. O que é uma percepção de Deus? Entender quem é Deus. As pessoas sabem quem é Deus. Eu estava conversando com a irmã Maria de Lourdes e ela estava falando sobre uma pessoa que ela está discipulando, está dando estudo, e que a pessoa achava que ela só precisava falar com Deus, orar, não precisava ler, não precisava estudar. É a percepção errada de Deus, e tem muita gente assim. Deus fez e tal. Mas o que é esse Deus? Quem é esse Deus? Então, as pessoas, muitas vezes, presta atenção aqui, meninos, por favor, eu estou tentando passar. Pode passar para o próximo, por favor. O 30. Primeira coisa, na percepção de Deus, o questionamento da autoridade. As pessoas questionam a autoridade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus passa a ser visto por muitos como um conceito ultrapassado ou místico. As pessoas não conhecem mais quem é Deus, o que Ele fez, o que Ele faz, quem Ele é, qual é a importância desse Deus. As pessoas questionam porque as narrativas divinas, elas são religiosas. Isso é religião, eu não preciso fazer isso, eu tenho Deus dentro de mim, eu tenho Deus. Mas, irmã, você que está aqui, entenda que eu não posso questionar a autoridade de Deus. Se Ele quiser, Ele vai fazer. Mesmo que você não queira, Ele faz. Ele é Deus. Amém. Ele pode, de certa forma, dar ou tirar a vida. É Ele. Irmão, nós podemos nos alimentar bem, podemos correr bem, podemos fazer todas as coisas, e se eu não estiver diante do Senhor, e se Ele quiser, Ele vai me levar. Eu não posso dar abertura e não fazer a minha parte. Então eu fui ao médico, o médico me mostrou um exame que eu estava com o colesterol dobro do máximo, próximo de entupir uma veia e ter um AVC. E eu vou continuar com a mesma vida que eu estava levando, mas eu sabia que uma hora eu ia precisar virar a chave. Mas eu só estava protelando, eu só estava mandando para frente, protelando. Mas aí chegou uma hora que eu tive que decidir: ou eu me corrijo, ou eu vou a caminhos largos para a morte. Não é, Paulão? Você acha que para aguentar, para chegar na idade do Paulo Abel, do Otaviano, da Maria aí, tem que se cuidar. Vocês nem perceberam, mas esse inglês agora já fecha. Por que fecha? Diminui medidas. Eu estou com uma dieta bem severa. Então tem uma tabela verde que eu não posso comer nada que está fora daquela tabela. Então, irmãos, eu coloquei uma foto no meu Instagram, tem lá, antes, 3 semanas atrás e hoje. Quando eu olhei, eu falei: não é possível. Mudou muito. Sem atividade. Eu ainda nem comecei as atividades por falta de tempo. Só alimentação. Fugir da tentação. Porque é bom demais um lanche, uma pizza, não é? Ontem eu quase tive um treco. Na sexta-feira, eu quase tive sexta ontem. Ontem eu quase tive um treco. Eu falei: eu quero uma pizza, eu quero pizza. Aí a Michele vai comprar, e a Marcela compra. Aí eu fiquei: não compro. E o que aconteceu? Eu desisti de comprar pizza. A Michele fez ali os quitutes ali, saudáveis, na tabela verde. Comemos, está tudo certo, estamos bem. A Rosinha fez a gente pecar. A Rosinha hoje fez a gente E a Rosinha, brincadeira, gente. Mas mesmo assim, estamos aí. Nós podemos comer
mas a disciplina vai mostrar o resultado. Você quer ter uma vida longa? Não sai comendo tudo que você tem direito. Você quer o seu espiritual uma vida longa? Se alimente da palavra de Deus. Não se alimente de besteira por aí. Se alimente da palavra de Deus. E segundo, não foi não, hein? Hoje está difícil. Passa pra gente aí. Eu desisti, tá? Então eu vou pedir para passar, vocês passam aí. Pode passar para o próximo. Aí. Deus na era da escolha. A ideia de um Deus que impõe regras morais absurdas pode parecer restritiva ou autoritária. Então, em uma sociedade que valoriza a autoestima e a liberdade de escolha, essa é uma ideia que já é ultrapassada. Por que eu tenho que seguir a vontade de alguém que eu nem conheço, que eu não vejo? Por quê? Eu sou livre para escolher. Amém, você é livre para escolher. Mas escolha o lado certo. Se você estiver certo, que você não quer saber de Deus, se você estiver certo, eu perdi alguma coisa? Eu fui um homem melhor, ok? Está tudo certo. Mas se eu estiver certo e você errado, você perdeu. Porque o destino daquele que não tem Jesus Cristo é o inferno, é o tormento. Então, nós temos que tomar cuidado, e é assim que a sociedade está hoje. Terceiro, irrelevância pós-moderna. A fé em um Deus invisível e eterno parece irrelevante para resolver os problemas práticos da vida moderna. Porque, para alguns, em um mundo focado no imediatismo e no material, esta fé é inútil, é invisível, não dá, não serve para nada. Eu preciso agora, eu quero agora, eu quero a cura, eu quero o dinheiro, eu quero a prosperidade, eu quero tudo. Agora. Para que eu quero Deus? Entende? E tem pessoas que, na sua ideia de execução, de fazer, com a sua disciplina em fazer algo, até consegue, porque é disciplina. Quem aqui tem os pais formados na faculdade? Quem tem os pais formados na faculdade aqui? Alguém tem os pais formados na faculdade? Ninguém. Quantos são formados na faculdade aqui? Além de 1, 2, 3, 4, 5. Não, o Lucas não é formado ainda. Temos aqui, 5 pessoas formadas na faculdade, 6 pessoas formadas na faculdade. De 6 dos nossos pais, nenhum são. Daqui a um tempo, os nossos filhos serão formados na faculdade, e vocês vão ver que uma igreja dessa, daqui a um tempo, se Jesus não vir nos buscar, vai ser uma igreja de pessoas formadas, de pessoas que têm um up a mais. Não que as pessoas que não são formadas não têm, mas o critério daqueles que passam pela faculdade é outro. Eu lembro que quando eu era presidente da mocidade, eu era vice-presidente da mocidade lá em Valparaíso, em Santo André, eu era vice-presidente e a maioria dos jovens eles eram universitários. E eu não era, eu era seminarista. E o seminário, para os jovens, não é faculdade. Para os jovens, não, seminário não serve, tem que ser faculdade. E aí, quando a igreja se diluiu ali, que teve problemas, e aí o presidente saiu e acabou caindo no meu colo a presidência dos jovens, e eu conversei com o presidente da igreja, que se tornou presidente da igreja, e falou: eu não posso seguir adiante desses jovens, instruindo eles. Por quê? Porque eles não me respeitam, porque eu não sou universitário. Então eles não respeitam as minhas ideias. Então, e aí
tem que ser. Sabe aquelas pessoas que ficam com o nariz inclinado? Eu faço faculdade. Irmãos, se eu fosse pensar assim, nem aqui eu estaria. Eu tenho 5 pós-graduação. Gestão de pessoas, gestão de indicadores de desempenho, gestão empresarial. Eu tenho seminário, eu tenho faculdade de economia, de finanças, mas eu não sou nada. Eu aprendo dia após dia. Nós precisamos entender, como eu disse na oração no início daqui, que eu pedi a Deus, para que nós possamos olhar uns para os outros com humildade e achar sempre o outro maior do que nós. Amém ou não? Amém. Eu não preciso me expor e me aparecer. Sim. Eu tenho que ser igreja. E ser igreja é estar com os irmãos, unidos, fazendo tudo junto. Cada um tem o seu melhor que aprendeu. Eu não adianta eu pegar um violão aqui e eu vou tocar aqui igual o Sérgio já toca de ouvido. Pega aqui e já começa a tocar, o irmão está cantando e começa a acompanhar. Eu não tenho esse dom. Mas se precisar tocar, eu tenho que ir assim. Aí a gente toca. Mas não é com a mesma qualidade. Então, nós temos que entender que a igreja também passa por uma crise. E é uma crise contemporânea. A igreja passa por crise. E a primeira coisa que a igreja passa nessa crise, agora são só 3. A adoção da tecnologia. As igrejas se adaptaram maciçamente ao mundo digital. Estava conversando com o irmão Cristiano, falando sobre os buracos que fizeram no teto, tem buraco para lá, buraco para cá, e não sei o quê. Por quê? Se prepararam para a pandemia, precisou se adaptar com a tecnologia, para atender aos irmãos, para poder levar a palavra aos irmãos. E a igreja ela se adaptou ao mundo digital, usando redes sociais, streaming e também aplicativos para espalhar a sua mensagem que amplia o alcance, mas também criando o risco de um cristianismo de tela, mais superficial e menos focado na comunidade física, como eu disse aqui. Nós temos que entender, irmãos, que o digital é bênção, mas o abraço caloroso não substitui, porque a tela é fria. Verdade. A tela é fria. Precisamos de um abraço, de uma oração. Vou orar por você agora. Qual foi a última vez que você, no meio do culto, você parou? Irmão, deixa eu orar por você. Vou orar por você. Eu sei que você está precisando de oração. Vamos parar, vamos orar. Quantas vezes você fez isso? Na sua vida. Na sua vida. Vamos fazer mais isso? Amém. Não? Amém. Faça isso. Faça isso. Abençoe vidas. Ore. A oração ela é muito importante. Ela fortalece a nossa alma. Segundo, a ênfase no emocional. A ênfase no emocional é a experiência. Em muitas tradições, especialmente as pentecostais e neopentecostais, que crescem rapidamente, há uma ênfase maior na experiência direta com o divino, milagres e prosperidade, em detrimento de uma teologia mais formal ou de uma vida de sacrifício. As pessoas, elas querem a experiência, elas querem chorar, elas querem ver, elas querem que a coisa aconteça. O anjo está descendo aqui, é assim. As pessoas querem isso. Mas em Hortolândia não, né? Isso só acontece lá em Datuba. Aqui em Hortolândia não. Vocês veem as igrejas que prometem essas experiências, elas vão enchendo, inflando, sem teologia. Esse é o risco, sabe por quê? Porque muitas dessas pessoas estão indo para o caminho errado. O único caminho para o céu qual é? É Cristo. Jesus Cristo. Se a pessoa não focar em Jesus, O foco é Cristo. não adianta ir para a igreja. A igreja não salva ninguém. Se você entrar aqui por causa da igreja, por causa de 1, 2 ou 3 pessoas, você está entrando no modo errado e vai sair também por causa de pessoas.
Mas se você entrar aqui por causa de Jesus, você nunca vai sair da presença de Deus. Amém. Não Amém. importa o que aconteça, você Amém. estará firme. Glória a Deus. Firme. Terceiro, crise de valores na igreja. As pessoas estão em crise, e as crises de valores na igreja, o confronto com a cultura secular e pautas progressivas obrigam os crentes e suas instituições a reavaliar ou reafirmar seus valores de forma mais explícita. Quantas pessoas você já encontrou no caminho que pensam progressivamente, que pensam que está tudo bem? O que é? Como eu disse aqui no início, né? A questão de gênero e sexualidade. Está tudo bem. Eu conheço pessoas que fizeram um instituto, estudaram a palavra de Deus para ter ferramentas para defender a sua homossexualidade. Então, se você for falar com ele vai ter a resposta na ponta da língua. Tem pessoas que confrontam e você tem como o que de resposta? Se você não tiver o foco na palavra de Deus, o que responder? Por que eu estou errado? Tem tanta gente que faz coisa pior dentro da igreja e você vem falar que a minha orientação sexual vai me tirar do sério. É a Bíblia. Eu estou dizendo isso, mas tem outras coisas. Outras coisas. Tem crente que passa a perna em outro crente. Eu já vi mulheres que vendem cosméticos. Eu falei, eu não vendo mais na igreja, porque a irmã compra de mim e não paga. Depois ainda vira a cara para mim. Aqui não tem isso, né? Aí a irmã vende uma roupa e a outra não paga. Misericórdia. Ah, não, mas é a irmã, tem que perdoar. Perdoa 7 vezes 7, hein, Zé? É complicado, né? É complicado, porque o mundo está assim, um querendo passar perto do outro. Aí vai lá a irmã encomenda um bolo com a nossa irmã Rosana, que faz um bolo. Eu vou te falar, eu acho que se ela não trabalhou na sua dia, ela ensinou a sua dia a fazer o bolo. Exatamente. Trabalhou? Olha, Muito bom. e aí a irmã vai lá e encomenda um bolo, a irmã vai lá, compra os ingredientes, prepara o bolo, entrega o bolo e na hora de receber, a outro irmão que encomendou dá dia esquecido. Olha aí, Cláudia. Nossa, eu esqueci. Ó, semana que vem, viu, irmãos? Eu trago dinheiro. Aí chega a semana que vem, eu não olho nem para a cara dela. Ela senta lá, eu sento lá do outro lado. E ela olha aqui, irmão, o pastor Ricardo tem que me pagar. E o pastor está pregando. E está olhando ali, pô, esse pastor aí está me enganando. E aí, pastor, tudo bem? Tudo jóia, Deus abençoe a tua semana. Não fala de nada. Esqueceu de novo. Então, existem pessoas assim. Aqui na igreja não tem, amém? Amém. Amém. Vamos seguir. Então, Filipenses, capítulo 1, versículos 1 e 2, para a gente fazer o encerramento, agora concluindo. Paulo e Timóteo, servos de Jesus. Então, a vida em Cristo, ela é de serviço. Nós temos que ser servos. E aqueles que são servos também são santos e entendem a visão. Então, primeiro, a minha vida em Cristo. O que eu tenho feito em Cristo? Uma pessoa que está em Cristo, então ela tem algumas características. Primeiro, é uma fé genuína, a confiança, a característica primordial daquele que é de Cristo, é confiar em Cristo, entender quem Ele é.
entender que entregar a minha vida para Ele vai me dar a vida eterna. E quando eu entrego a vida a Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu fiz um discipulado na casa de uma família, eu sempre digo isso aqui e uso como referência, aonde eu comecei com um jovem, o irmão Romário, e aí a gente alcançou ali familiares amplos, e um dos familiares era uma moça, e que ela fumava, tinha o seu vício, e ela não falou nada, mas ela tinha esse vício, e aos poucos ela foi abandonando, porque é o Espírito Santo que faz isso. Não somos nós, é o Espírito Santo. Nós temos que ter a entrega e fazer a nossa parte. E interessante que quando nós entregamos a vida para Jesus, Ele transforma a nossa vida. Nós temos aqui na igreja ex-alcoólatras. Nós temos aqui na igreja pessoas que... Gente, a gente tem bandido aqui dentro, ex-bandido. Nós temos aqui ex-assassinos. Quando você rouba a paz de alguém, você é o quê? É um ladrão. É ou não é? Quando você mente a alguém, você é o quê? Você é um mentiroso. E a Bíblia diz que quando você odeia, aborrece o seu irmão, porque não é que odeia, é a versão mais antiga, Almeida Corrigida, Revista Corrigida, ela fala aquele que odeia o seu irmão. Mas a palavra não é odiar, a palavra é aborrecer. E aí vem a correção depois dessa tradução. E aquele que aborrece o seu irmão, que traz aborrecimento, ele é um assassino. Porque a pessoa fica fraca espiritualmente e ela acaba se tornando morta espiritual. Então, quem matou? Quem nunca matou alguém assim? Nós já proferimos palavras que magoam as pessoas. Eu vou dizer aos irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque nós podemos afastar as pessoas do nosso lado por causa de palavras que nós falamos sem pensar. Cuidado, cada um aqui tem uma espiritualidade diferente da outra, uma maturidade diferente da outra. Pode ser que eu fale alguma coisa aqui e ofenda algum irmão e nem percebi. Se eu fizer isso, me propõe para eu pedir perdão. Porque essa não é a minha intenção, ferir ninguém. Mas a palavra de Deus, ela tem que ser pregada. Eu conheço pessoas que saíram dessa igreja por palavras mal proferidas e mal entendidas. E eu conheço. E que isso não aconteça nunca mais. Amém? Amém. Não se trata apenas de crer em que Deus existe, mas de confiar plenamente que Jesus Cristo é o Senhor, é seu Filho, o Salvador, e que o perdão dos pecados e a vida eterna são obtidos somente pela graça através da fé. Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Você não é bonzinho para ser salvo, mas você é salvo para ser bom. O novo nascimento, a regeneração, a consciência de uma mudança radical e espiritual, nascer de novo, aonde a velha natureza centrada no ego é substituída por uma nova natureza que busca a Deus. João 3,3 e também 2 Coríntios 5,17. A oração e palavra, ter uma comunhão constante com Deus através da oração, do diálogo e uma sede da palavra de Deus, da Bíblia, que é o alimento espiritual e a fonte de orientação. Arrependimento contínuo, uma atitude diária de reconhecer o pecado, pedir perdão e se desviar do que é errado, buscando a santidade. E a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. Ele pode nos perdoar de toda a injustiça. Obedecer por amor. O cumprimento dos mandamentos de Deus
não como um fardo ou uma tentativa de merecer a salvação, mas como uma resposta natural de amor e gratidão pelo que Ele fez por mim e por você. Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, e servi-lo com amor é uma resposta nossa de gratidão a Ele. Obedecer por amor. O verdadeiro sinal de uma vida em Cristo é a manifestação do fruto do Espírito, da conduta e nas atitudes, substituindo as obras da carne pelas pelos frutos do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Ora, o fruto do Espírito é gozo, paz, amabilidade, mansidão, temperança, um monte de coisa, amor. Contra essas coisas, não amém. Não vamos ler aqui por causa do tempo, mas leia depois na semana e faça ali e entenda: será que eu estou praticando estas coisas? Gálatas 5, 22 e 23. Deixa anotado para você estudar durante a semana. Gálatas 5, 22 e 23, o fruto do Espírito. E também, para concluir, a minha visão. A minha visão. A vida cristã não é isolada, ela é vivida em comunidade voltada para o exterior. Eu preciso entender que eu tenho que ter testemunho, viver o Evangelho. Lembra daquele, a gente sempre lembra dos maus exemplos, né? Se aquela pessoa vai na igreja que você está chamando eu para ir, e ela faz isso, e fala que é crente, eu não faço nada daquilo, então eu sou mais crente do que ele, eu não vou nessa igreja. Eu já ouvi isso. Quebra as pernas. Mas em contrapartida, nós temos que falar aqui sobre uma questão importante. Será que as pessoas onde você trabalha, no seu convívio, onde você estuda, sabe que você é crente? E se você chamar, vamos lá na igreja? A pessoa fala, não, eu vou, onde fica a igreja? Lá em Hortolândia. A gente já tem um pequeno grupo para iniciar lá na casa. Só de pessoas que a Michelle conhece, que querem conhecer a igreja. Mas só que é longe, aí eles abandonam o caminho e falam, não, Hortolândia é muito longe. Entende? Será que nós vamos começar os pequenos grupos no ano que vem? Será que você já tem pessoas que você vai convidar para estar lá? Porque assim, o prédio afasta muitas pessoas. Isso é natural. As pessoas não querem saber do prédio, porque não querem compromisso com o prédio. Mas se você chamar para fazer na sua casa, vamos fazer um pequeno grupo aqui? Gente, não é culto. Não é culto, é vida na vida. É acompanhar espiritualmente essas pessoas. Estar no culto de domingo à noite aqui é a última coisa que a gente quer. A gente quer que as pessoas sejam impactadas com a palavra e vivam a palavra e sejam salvas em Cristo Jesus. Não é a igreja que vai salvar, é Jesus. Então, será que você já está pronto para esse início de ano? Então, existem aqueles que afastam e aqueles que juntam ao Evangelho. Crente não precisa apenas falar de Cristo, mas viver de tal forma que as pessoas reconheçam a diferença. O modo de vida, ética, integridade, compaixão é o testemunho mais eficaz. O amor fraternal em comunidade, que cresça o amor fraternal, não é assim? Participação ativa e comprometida com a igreja, o corpo de Cristo, onde se pratica o amor e a reconciliação e o serviço mútuo, acolher as pessoas precisam ser acolhidas. Eu fiquei feliz de ver hoje a Fátima aqui de manhã, na chuva, ela estava ali. Kátia, Fátima, a irmã Kátia. A Kátia estava aí de manhã. E eu vi as pessoas abraçando ela, eu falei, que bênção, acolhimento, ser igreja, serviço e justiça, engajamento em atos de bondade e na promoção da justiça,
cuidando dos necessitados, oprimidos, marginalizados, pois Jesus se identificou com eles. Precisamos ajudar. Esperança eterna, viver com a perspectiva do reino de Deus, a vida eterna, o que gera um desapego dos valores efêmeros deste mundo e motiva a esperança. Em resumo, a vida em Cristo é uma peregrinação diária de crescimento na fé, na santidade e no serviço, aonde o crente se torna cada dia mais semelhante a Cristo, glorificando a Deus e servindo ao próximo. Que bênção é estarmos juntos. E muitas coisas ainda irão acontecer. Amém. Mas precisamos estar no mesmo objetivo, numa mesma visão. Que possamos, de fato, ter uma visão diferenciada, uma visão. Ó, tá difícil hoje, hein? Pode passar aí. Aí quebra, né? Porque eu estou falando aqui todo na empolgação, aí quebra porque não passa. Passa para a gente, por favor, aí. Uma nova ótica. A vida em Cristo, ela é importante. E qual é a minha visão de mundo? Será que eu vou aceitar o mundo? Não nos conformeis com este mundo, não é isso que Paulo fala, para não sermos conformados ou conforme o mundo, mas sermos a luz do mundo, e que possamos, irmãos, de fato, chegar aonde Ele quer que nós cheguemos. Amém. Que é anunciar a palavra. Amém. Glória a Deus. Não é religião, mas é Cristo. Que Deus nos abençoe.